Bem-vindos ao Golf Magazine. O montado Hotel and Golf Resort voltou a ser o palco de um dos torneios mais importantes de golfe português para amadores. O Campeonato Internacional Amador de Portugal Homens celebrou este ano 89 edições e aconteceu durante 4 dias, com a participação de 120 jogadores de 17 países. Além de Portugal, marcaram presença a Alemanha, Áustria, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Escócia, Finlândia, França, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega e País de Gales. O campo do montado Hotel and Golf Resort tem sido o anfitrião das mais importantes provas disputadas em Portugal e é famoso pelo Green do 18, que está localizado numa ilha. Com uma área de aproximadamente 7.000 metros, o campo distingue-se também pelo cenário dominado por vinhedos e sobreiros que puderam ser apreciados pelos participantes. Os atletas jogaram durante 4 dias, totalizando 72 buracos, 18 por dia. Ao contrário do que aconteceu durante o Campeonato Internacional Amador de Senhoras, a edição masculina da competição teve mais sorte com melhores condições climáticas, chegando aos 20 graus no último dia de disputa pelo título. De facto, nas senhoras tivemos um clima menos bom, mas aqui nos homens foram 4 dias de golfe absolutamente fantásticos e uma palavra muito sincera de parabéns à equipa toda do montado Hotel and Golf Resort, que o campo está em condições magníficas, o hotel é perfeito para este tipo de competições, toda a equipa de restauração, manutenção, portanto foi uma semana obviamente muito boa para todos os portugueses, para todos os jogadores e com um gostinho especial para os portugueses. Outro ponto positivo para o desempenho dos atletas foi o estado do campo do montado Hotel and Golf Resort. Altamente elogiadas, as condições do campo permitiram o aparecimento de bons resultados durante os 4 dias de torneio, graças ao árduo trabalho de manutenção dos greenkeepers. O campo está a tornar-se uma referência em torneios promovidos pela Federação Portuguesa de Golfe. Trabalhamos muito para ter um campo muito apetecível todo o ano. Temos que redobrar algumas atenções para características dos greens, características dos tees. Começamos a trabalhar quase de um ano para o outro nestas competições, quando mais ou menos sabemos e quase que sabemos de antemão, quase um torneio para o outro, que vamos ser os anfitriões no ano seguinte. O trabalho desenvolvido pelo greenkeeper, que entrou há muito pouco tempo, dando continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo antigo greenkeeper e que fez um excelente trabalho também, só me deixa contente, só me deixa radiante e só nos deixa orgulhosos. E com um campo devidamente cuidado e com um clima favorável, iniciou-se o Campeonato Internacional Amador de Portugal Homens em Palmela. A seleção portuguesa estava composta por Daniel Rodrigues, Pedro Silva e Pedro Neves, de Miramar, Afonso Girão e Vasco Alves, do Oporto, e Lucas Azinheiro, de Vila Moura. Além dos 6 convocados pela Federação Portuguesa de Golfe, houve outros 10 portugueses em prova. E embora a expectativa fosse maior em termos de resultados nacionais, os atletas tiveram os seus esforços reconhecidos. O desempenho foi bom, temos 2 atletas a passar o cut. Eu acho que poderíamos ter mais 2 pelo menos, mas as coisas não correram dessa forma, nem sempre é possível. Eu estou convencido que eles deram o seu melhor, aliás não tenho a menor dúvida sobre o assunto. No primeiro dia de prova, o atleta nacional Daniel da Costa Rodrigues, de 16 anos, foi o melhor português a jogar, entregando o seu cartão com 69 pancadas, 3 abaixo do par, incluindo 3 birdies e 15 pares. O resultado colocou-o na 9ª posição, a apenas 3 pancadas dos líderes Filippo Celli, da Itália, e Charlie Thornton, de Inglaterra, ambos com 66, 6 abaixo do par. Outro atleta nacional que se destacou na primeira volta foi Pedro Neves, de Miramar, que finalizou o primeiro dia com 70 pancadas, 2 abaixo, deixando-o empatado em 14º lugar com outros 9 jogadores. O atleta do Oporto, Afonso Girão, foi o 3º melhor entre os jogadores nacionais e fechou o primeiro dia de prova entre os 50 melhores com 73 pancadas, uma acima.
4 portugueses terminaram a primeira volta empatados em 65º lugar, com 74 pancadas. Vasco Alves e Lucas Azinheiro, que integram a seleção, Diogo Mialha, de Miramar, e Hugo Teixeira, do Montado. Ainda sobre a primeira volta, Pedro Silva, que venceu o primeiro torneio do circuito Cashback com 2 Eagles, ficou entre os 100 melhores jogadores, com 77 pancadas, 5 acima, assim como Gonçalo Mata e Luís Martins, ambos do Oporto. O segundo dia de prova teve uma volta mais desafiante e, embora o atleta nacional Daniel Rodrigues tenha tido alguns percalços, um double bogey nos buracos 13 e 14, manteve-se consistente e realizou 8 birdies nos 10 buracos seguintes, 5 deles consecutivos. Ao final da segunda volta, Daniel saltou do 9º para assumir a liderança, junto com o inglês Charles Thornton, ambos com 136 pancadas, 8 abaixo do par. Na sequência de Daniel Rodrigues e Charles, ficaram os ingleses Sam Dunn, Laurie Owen e Ben Smith, e o galês Matt Roberts. O italiano Filippo Celli, que liderou os primeiros 18 buracos, fechou o segundo dia com 74 pancadas, caindo para a 7ª classificação. O terceiro dia revelou os melhores jogadores e aqueles que passaram o cut e garantiram o direito de jogar o último dia de prova, disputando assim o título. Em relação aos outros atletas da seleção nacional, Vasco Alves ficou a 2 pancadas do cut, finalizando o dia com 148 pancadas. Pedro Neves caiu dos 14º para os 66º, com 149. Lucas Azinheiro posicionou-se nos 82º com 151 e Pedro Silva ficou na posição 108 com 156 pancadas. Portugal foi muito bem representado por Daniel Rodrigues, que entregou o seu penúltimo cartão com 69 pancadas, 3 abaixo do par, para um total de 205, 11 abaixo do par e uma vantagem de 2 pancadas sobre o seu mais próximo concorrente, o inglês Laurie Owen, que acumulou 207. Daniel não apenas manteve a liderança aos 54 buracos, como se isolou na frente para a 4ª e última volta. Outro português a passar o cut e a garantir a vaga para disputar o 4º e último dia de prova foi Afonso Girão, que acumulou 219 pancadas, 3 acima do par. Pelo segundo ano seguido, o atleta fica entre os 40 primeiros e empatados. Agora, as últimas 3 vezes a contar com este torneio, passo o cut. Eu sinceramente não vim aqui com o objetivo de passar o cut, vinha com o objetivo de jogar um bocado melhor. As coisas não correram da melhor forma, mas pronto, acabei por passar o cut e tentei dar o meu melhor nesta última volta. Durante os 4 dias de prova, os atletas nacionais Daniel Rodrigues e Afonso Girão foram os que mais se destacaram e mantiveram-se na luta pelo título de melhor jogador até à última volta. No 4º e último dia de campeonato, Portugal entrou com uma vantagem, com Daniel a liderar o score. E embora o atleta tenha tido um pequeno deslize, a perder 2 pancadas no buraco 15, manteve-se consistente e levou pela primeira vez, na sua vida golfística, o troféu de melhor jogador do Campeonato Internacional Amador de Homens. Desde o princípio do torneio, nós viemos nas voltas de treino e estipulámos uma estratégia para seguir durante as 4 voltas. Acho que foi fazendo birdies, foi fazendo muitos pares e sendo consistente ao longo do tempo e neste último dia foi um bocado gerir. Sinto muito bem, acho que foi muito importante esta vitória para começar logo a época. São muitos meses e muitos anos de trabalho para conseguir esta vitória, a primeira vitória internacional que eu tenho e acho que é um grande feito logo no princípio do ano. As long as I'm on the front row, lose my balance on a tightrope. No
wanna lead the one I follow. Call me dumb or call me crazy. I'm not tired, I'm just lazy. I can only give you maybe. That's all I have in store. Whoa, I don't wanna run away from you. What if right is wrong? What if right is wrong? What if... O jovem craque da Seleção Nacional e de Miramar é o quarto português a vencer o Campeonato Internacional Amador de Portugal desde que o torneio, em 2008, mudou a modalidade de jogo de match para stroke play. Os outros jogadores a realizarem o feito foram Pedro Figueiredo, em 2008, no Stella Golf Club, Gonçalo Pinto, em 2013, no montado, e Vítor Lopes, em 2018, também no montado. Nós tivemos 18 anos sem ganhar no Internacional de Portugal, que foi o ganho o Ricardo Oliveira, depois ganho 18 anos depois o Pedro Figueiredo, 5 anos depois ganha o Gonçalo Pinto, 5 anos depois volta a ganhar o Vítor Lopes ano passado e agora reduzimos esse gap para um ano. Portanto, acho que se calhar há alguma coisa de bom se está a fazer a nível de treino e de participação dos nossos atletas. O bom resultado de Daniel pôde ser acompanhado ao longo dos 4 dias de prova e no final da última volta o seu título foi comemorado e reconhecido pela equipa técnica da Federação Portuguesa de Golfe. De facto, isto é uma vitória muito importante para o golfe nacional, é uma vitória muito importante também para o Clube Golfe de Miramar, para o atleta e para a sua família, que tem uma família que te apoia incondicionalmente na sua carreira e, obviamente, também para toda a estrutura da equipa técnica da Federação, que faz com que estes jovens tenham muitas oportunidades de jogo, que tenham muito treino, muita competição e que os resultados acabam sempre por aparecer. E por falar em família, os pais de Daniel acompanharam-no durante os 4 dias e vibraram com a primeira conquista do filho no Campeonato Internacional Amador de Portugal. Foi fantástico, foi a melhor vitória dele até hoje. E ele trabalha imenso para isto. A família realmente tem aqui um papel fundamental, mas quando são eles a puxar por nós, tudo se torna mais fácil. E é o caso. Ele puxa por nós e hoje teve um resultado que eu acho que ele merecia já há algum tempo. A vitória de Daniel, bem como os bons resultados alcançados por Afonso Girão, permite vislumbrar um futuro otimista para os próximos campeonatos da temporada 2019 e prevê boas performances dos atletas nacionais. Temos um quadro competitivo muito intenso daqui até ao final do ano e, portanto, agora ir mantendo o nosso foco naquilo que são os processos de treino, naquilo que são o processo competitivo, o nosso calendário e se todo esse trabalho de processo for feito como nós temos planeado, os resultados irão obviamente aparecer, mas isto obviamente dá-nos uma motivação adicional e dá-nos razões para ser ainda mais otimistas relativamente a esta época. O Campeonato Internacional Amador de Portugal Homens é uma das etapas clássicas da Associação Europeia de Golfe, a EGA, e atribui pontos para o ranking mundial amador de golfe, razão pelo qual atrai todos os anos alguns dos melhores jogadores do mundo. O nosso campeonato é o primeiro do calendário europeu no ano, portanto, nomeadamente os países do Norte e do Centro da Europa, que já estão há uma série de meses sem competir, têm aqui a sua primeira prova. Os atletas estavam aqui há mais de uma semana já no montado. E esse é talvez um dos principais motivos. Como vem muita gente, é uma prova muito pontuável no ranking mundial, torna-se uma pescadinha de rabo na boca, no sentido em que toda a gente depois acaba por querer vir para pontuar no Amador Internacional de Portugal, o que para nós é um motivo de orgulho. Não é? Nesta 89ª edição do Campeonato Internacional Amador, a Federação Portuguesa de Golfe limitou a participação a 120 jogadores, 40 estrangeiros ficaram de fora. Rest of my life. Programa patrocinado por Sol Verde Casinos e Hotéis, Espinho, Algarve, Chaves. BPI